Voltamos com o programa Entre Elas, Leila. Como nós estávamos falando, conversando, então assim, hoje o estresse é muito grande dentro de casa, a correria, porque nessa geração pai e mãe trabalham, né? Os pais trabalham, então assim, o filho é aquela coisa, né? Não, vamos botar ele sentadinho na frente da televisão, porque eu tenho um monte de coisa para fazer, e daí fica a geração acaba sentindo a falta, é isso? E ela não percebe, tá? Porque essa criança cresce ali e gosta disso. É porque ela não vai nasceu dizer fazendo isso, né? Sim, Foi a algumas rotina até dela. dizem, né, para mãe e para o pai, não, agora é minha vez. E a gente tem histórias bonitas assim que às vezes trazem a gente para refletir, né, de que filho cobra, mas ele está acostumado, ele não percebe. E outra coisa que favorece é a questão do ambiente lá fora, né? Antes, como você falou, a geração X brincava muito na rua. E brincava mesmo, podia ficar até. Eu também tive essa fase, mesmo sendo Y, né? Ficava até tarde Sim, na porque rua e na brincava época todo também era mundo. mais seguro, não tinha tanta violência. Agora não, a mãe não estimula, o pai não estimula que a Medo, criança vá para fora. insegurança. Aí a gente acaba pedindo para o filho ficar Ficar em mesmo casa. dentro de casa ou do apartamento e não sai, meu filho lá fora é perigoso, não é isso que a gente planta para eles? E daí a gente quer que ele pegue na terra, mas ele não sabe, ele não gosta disso, sabe? Então, isso é só porque ele foi condicionado dessa forma. Então, não estou criticando os pais, né? A gente está entendendo como que eles estão, a gente está compreendendo também por que eles fazem esse movimento. Não é com má intenção, nenhuma das gerações É de tem. protegê-los. É de proteger. E daí a gente acaba criando essa situação e depois exige que ele tenha... E sendo assim, os pais são caretas ou os filhos que são muito acelerados? Ai, depende, né? Tem pai careta mesmo e tem filho acelerado mesmo. A gente fica até meio indignado assim com como elas estão crescendo rápido, as crianças também, né? Porque antes, sei lá, vamos pensar em um primeiro beijo, né? Tem gente que teve com 18 anos e depois foi, com 16, depois a outra geração já 12. Outra, hoje, às vezes eu vejo na creche, sabe? A mãe e o pai estimulando que a criança, esse é o teu namoradinho. Esse é o teu, já tá. Poxa, não é hora de namorar, sabe? Mas estimula. E tanto as músicas, né? Que a gente tem hoje que estão em alta também, que estão acessíveis, estimulam a sexualidade. Então, estimula muita coisa. Sim, essa geração arroba já vem, né? Tem uma musiquinha, já sabem dançar iguais ao... E aí, de novo, é inconsciente, mas o corpo sente, o cérebro percebe os movimentos. Então, a ideia e não dá para ir contra, sabe? Tem mãe que daí vai dizer, não, a minha filha não vai ter isso em casa, mas ela vai ter no vizinho, ela vai ter na escola, né? E tem muito pedagogo, por exemplo, que fica revoltado com... crianças. Uma musiquinha ali que eles dizem, meu Deus, isso não é musiquinha de passar para criança, Sim, né? e crianças que mal fizeram, mal completaram ali, estão com 8 aninhos, já tem um tablet. Isso você acha que é o... menos do que isso. Menos, exatamente. Então, isso a gente estimula mais a individualidade. Inclusive, tem alguns autores, alguns psicólogos que trabalham, estudam, né, sobre isso e trabalham até a questão da depressão, sabe? A depressão é um dos o mal do século antes era o estresse, né? Sim. E que falavam, né, que estava em alta tal. E agora a gente está olhando mais a depressão. Então, até o movimento dos olhos, quando a gente está no tablet, estimula a tristeza, estimula a depressão, porque a gente não olha para cima, não olha para o sol, e ele ativa algumas áreas do cérebro que influenciam essas emoções e esses sentimentos. Então, isso também é outra coisa preocupante e que a gente está fazendo. E essa vai agregar mais vai atingir qual? É a Y? Já vai estar passando da Y. A Y aí já vai ainda... ser, então, a Z e a arroba. Então, são gerações que... Eu não tenho filhos ainda, né? Mas que quando eu tiver filho, em função desse olhar, eu já vou estar mais atenta se conseguir, né? O que conseguir. Porque hoje, assim, hoje você leva seu filho para uma creche. Você pensa na questão dele fazer amizade, ele brincar, ele se divertir no parquinho, né? Tudo monitorado ali pela professora. Só que daí o pai erra. O pai vai lá e dá um tablet para ele. E ele pode levar esse tablet para a escolinha. Ele vai se sentar no cantinho e vai ficar brincando no tablet e vai esquecer dos outros amigos e não vai mais ter aquele contato. Tem também alguns psicólogos que explicam que tem as fases, sabe? Tem fase que é da individualidade mesmo. E é interessante, porque agora eu não me lembro de cor, né, Lu? Mas, por exemplo, até os 7 anos é uma fase
individual mesmo, sabe? Em que ele está se conhecendo, a criança está se descobrindo, a criança é Tá o criando a centro personalidade dela. dele. E às vezes nessa situação a gente provoca ela para sair da casinha, e aí a gente já desregula todo esse movimento. Já está então, errando, então. Então, até 7 anos tem que deixar a criança... Então, agora eu não me lembro tipo de assim, cor. ela fica mais paradinha, eu acho que é os 7 anos, sim, eu já ouvi. Até os 7 anos ela cria a personalidade dela. Até os 7. Se você conseguir mudar alguma coisa ali nela, você vai mudar. Se não, até os 7, ela mesma cria a personalidade dela. Então, esse período é importantíssimo, porque ela vai se autoconhecer. Ei, peraí, quem eu sou? O que é meu mesmo, né? Ó, isso é teu mesmo. Ela precisa sentir alguma coisa que é dela, até com para o ela auxílio dos pais também, né? Para não criar também aquela questão da criança não querer dividir, a criança não querer se expor muito. Então, por isso que eles dizem, ó, tentem, né? Os pediatras mesmo, tentem mudar a personalidade. Se ele tem de egoísmo, a criança é egoísta, então os pais vão conseguir mudar ela até os 7, depois não conseguem mais. Eu às vezes eu acredito, às vezes eu não acredito, assim, muito piamente, sabe? Eu sei que existem fases que são propícias para o desenvolvimento de algumas habilidades na infância e no desenvolvimento do ser mesmo, né? Do ser humano. Só que mudar comportamento, mudar personalidade, eu sinto, pela experiência assim, que eu tenho e que eu observo no dia a dia, é que... até... É difícil. Mas muda, tá? Muda muito. Por exemplo, a gente tem um programa de liderança, né? Porque senão também não dá para treinar. A gente vai fazer treinamento para quê se a pessoa não muda, né? Sim. Então, ela muda. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras têm menos. Mas teria que estudar mesmo, assim, se aprofundar de qual é a melhor fase para estimular algum tipo de comportamento, algum tipo de conhecimento, porque pode ser essencial, né, para a gente não atrapalhar. Só que, meu Deus, a vida é assim também, né? Se a gente vai cuidar de tudo, é difícil. Cada um tem a sua especialidade, tem a sua vida, e daí tem que... É bem complicado. É o estresse que você estava falando antes. Como administrar, né? O que eu quero como mãe, como pai, o que o meu chefe espera de mim, o que o meu filho espera de mim, são todos os papéis que a gente representa. Então, Leila, você acha que a gente tem que ser mais maleáveis, né? Os pais têm que ser um pouco mais maleáveis em questão das gerações, porque se a Y era assim, a tendência é a Z e arrobas... E a conversa. Isso é desde para todas as gerações, dentro sabe? de casa. Às vezes, eu comparo muito o pai e a mãe com o líder dentro da empresa, assim. Às vezes tem pai e mãe que ficam revoltados porque o filho não fala as coisas, né? Falou para o vizinho, descobre pelo vizinho que está namorando. Descobre pelo vizinho que está, sei lá, se drogando. Descobre pelo vizinho... mas é que tem aquela questão assim, Leila. Hoje, as pessoas que têm, as gerações ali, as pessoas que têm as empresas, como tem o problema com os funcionários dessa outra geração, aí sobrecarrega os proprietários, gerência e tudo mais. Então, às vezes, eles levam o trabalho para casa... Aí estão lá, né, no computador, ou no Note, que seja, no Rascunho, estão lá trabalhando. O filho está ali do lado, mãe, olha só, aconteceu isso com meu amiguinho. O que você acha? Ah, mãe, pois é, eu posso ir com meu amigo sábado à noite lá, não sei o quê? Aí depois vem o filho, mãe, eu tô saindo, tá? Peraí, onde é que você vai? Não, eu falei para a mãe naquele dia exato, né, naquele tal dia, que eu ia sair com... Você não me falou nada? Então, assim... Já começa o conflito, já começa o conflito ali. Não, eu falei que você fica lá trabalhando, daí vem as cobranças, né? Daí onde gera as cobranças. Você está em casa, eu estava falando contigo, mas ou você está no computador, ou você está trabalhando, mãe, poxa, você não me ouviu, agora eu já marquei. Talvez até por isso que a geração Y valoriza mais qualidade de vida nesse sentido, sabe? Porque ela quer estar com a família. A geração Y pensa, não, eu vou trabalhar, mas se estiver prejudicando a minha saúde, eu vou sair. A geração X não, né? Ela entra e vai com tudo e por isso que a gente começa a perceber, a gente olha para trás e vê, poxa, o que meu pai ou minha mãe fez de errado, ou meu tio ou minha avó, e o que eu não quero repetir. E daí a gente tem os nossos erros, né? Cada um tem o seu. Evita daqui e faz né? lá. Agrega, porque olha só, o boomer era, que nem eu falei, era militarzão. O X já, poxa, eu vou trabalhar também, mas não quero que meu filho passe por isso. Aí o Y já vem mais, né, daquele estilinho dele, vou deitar no sofá, depois eu faço aquela coisa toda. Faz várias coisas ao mesmo tempo e daí, também, né? Então, a geração Z, a tendência é a agregar mais esse estilo. E a arroba também, né?
É bem, não dá para saber, né? A gente analisa uma Mas a probabilidade, gente vê, uma a gente tendência, imagina né? pelas Pelo que passou. gerações que já passaram. Uhum. E como mudar não tem o que fazer, né? É É, aquilo que você falou, o contato, o diálogo dentro de casa é que vai agregar e mudar um pouquinho isso. Se a gente cuida da nossa, né? Engraçado, às vezes a gente está cuidando do outro. Tem gente que, vai lá para a Amazônia combater o desmatamento, mas dentro de casa não cuida da plantinha que está ali morrendo, sabe? Ou não economiza água. Então, se cada um esquecer tudo que a gente falou de geração, esquece os comportamentos, cuida do teu filho, ama o teu filho, né? Dá a atenção que ele precisa e que ele precisa também. Às vezes a gente confunde, a gente dá o que a criança quer. E a gente precisa dar o que E ela não precisa, que ela sabe? precisa. Então, isso é um... Tentam substituir aquela atenção, carinho por um brinquedo. E é peso na consciência, sabe? Eu também entendo os pais e as mães nesse sentido. Eles se sentem culpados porque eles não estão ali junto, porque eles não conseguiram ouvir. E a filha dele quer tanto, aquele bonequinho do não sei o que lá, né? E diz, eu vou dar o bonequinho. Então, para ele ver que eu amo ele. É uma prova de amor. E, às vezes, tem porque ele me outras deixou, provas, poxa, ele né? me deixou trabalhar, né? Então eu vou agregar. E daí é onde agrego, às vezes, também nessa tecnologia toda, né? Aí não, eu vou dar um tablet, porque ele vai se entreter com aquilo, ele vai ficar brincando e eu vou poder trabalhar mais um pouquinho. E a criança sente, ela E a percebe. criança vai sentir, ela naquele momento é que nem você disse, ela já vem acostumada, só que ela vai sentir no momento que ela precisar, ela vai sentir falta dos pais, ela vai sentir falta da presença humana, do calor humano, do carinho de mãe, que eu lembro que quando a gente estava com uma dorzinha de cabeça, o cafuné da mãe era uma maravilha. E essa geração não quer cafuné, sabe? Ela nem sabe que é bom. Ela nem sabe porque que não é, chegou nem a porque não experimentar, né? E daí vem para o mercado de trabalho, né? Olha como é complexo. A gente veio falar aqui sobre o mercado de trabalho. Só que o mercado de trabalho é uma consequência só do que acontece dentro da casa da gente, né? Então, para quem está sobrando? Bota para a escola não dá conta, né? Tem professores saindo... Põe a responsabilidade da atenção, às vezes, para os professores. Sim, e o professor não dá conta, o professor está doido. A gente está com poucos, inclusive, pedagogos. Ninguém mais quer ser professor, daí o governo está estimulando, está dando emprego, está dando bolsa para fazer com que as pessoas queiram, mas elas não querem, elas estão com medo, as pessoas, porque lidar com esses filhos que não foram, né? Bem tratados, bem cuidados dentro de casa. Depois mistura tudo isso numa sala de 30, tá louco? Daí a escola também vai passando, porque não quer se incomodar, vai passando, vai chegar na empresa. Por isso que eles estão querendo mesmo os direitos deles, estão fazendo tanto protestos e coisa errada para que o mundo e o nosso Brasil mude, né, Leila? Mude, seja melhor e está na nossa mão, né? Não adianta também a gente ficar reclamando. Não adianta jogar criticando. responsabilidade para ninguém. Leila, muito obrigada pela sua participação. Disse, os 4 blocos ficaram pequenos, a gente tem que marcar mais. E a você, telespectador, olha só. Então vamos fazer um pouquinho, não vamos só cobrar dessa geração, vamos nos cobrar também, né? Dar um pouquinho de amor, dar um pouquinho de carinho, sai um pouquinho mais cedo, né? Se o seu serviço termina às 18, não fica até às 19, 20 horas. Tente ficar um pouquinho com o seu filho, porque só vai fazer com que mude também, né, a qualidade do nosso mercado. Você, telespectador, muito obrigada pela sua audiência. Fiquem com Deus e até semana que vem.